Hoje eu irei contar sobre a Guerra dos Gigantes, conhecida como Gigantomaquia. Neste vídeo haverá duas versões, a de Cláudio Claudiano e a de Apolodoro de Damasco. Estas têm um pouquinho de divergência, então fiquem avisados. Tudo começa com a deusa Gaia Volterra, muito enfurecida com Zeus pela prisão de seus filhos no Tártaro. Ela então decide criar uma força motriz devastadora e que poderia destruir tudo. Estas criaturas foram descritas por Apolodoro como incomparáveis à massa de seus corpos, invencíveis em sua força, terrível em aparência. Eles pareciam como longas madeixas e com escamas de dragão nos pés. Eles nasceram, como alguns dizem, em Flajaré, mas segundo outros, em Palené. E eles dançaram rochas e carvalhos em chama nos céus. Superando todos os outros estavam Porfírio e Alcinoeu, que foi imortal enquanto lutou em sua terra natal. Ele também expulsou as vacas do sol de Eridia. Gaia, ao ver seus filhos, disse: "Filhos, conquistarei o céu. Tudo que vedes é o prêmio da vitória. Vencer o universo será finalmente seu. O filho de Saturno sentirá o peso da minha ira e reconhecerá o poder da terra. Diga, alguma força pode me conquistar?" Cibele deu à luz a filhos superiores aos meus, porque é nula a honra da terra, porque sempre com penosos prejuízos costumam oprimir-me. Levante-se, exército de vingadores. Finalmente chegou a hora de liberte os titãs de suas correntes. Defenda sua mãe. Aqui estão mares e montanhas, membros do meu corpo, mas não me importo com isso. Use-os como arma. Jamais hesitarei em ser uma arma para a destruição de Júpiter. Vá em frente e conquiste. Jogue o céu em confusão. Derrube as torres celestes. Nisso, alguns gigantes começaram a pensar em sonhos de vitória, uns derrubando e humilhando Ares ou Marte, outros tendo Ártemis ou Diana como sua esposa, e até alguns violando a casta virgem Atena ou Minerva. Porém, os deuses do Olimpo também se prepararam. Zeus, ou Júpiter, convocou todos os deuses e fez um discurso: "Exército imortal, cuja morada é e sempre deverá ser o céu. Vós a que nenhuma fortuna diversa jamais poderá prejudicar. Observem como a terra com seus novos filhos conspira contra nosso reino. É destemida deu à luz a outra ninhada por todos os filhos que ela deu à luz. Devolvamos à mãe o mesmo número de mortos." Os céus se abriram, as trombetas ecoaram, as ilhas emergeram, as montanhas se esconderam, os rios secaram ou mudaram seus fluxos, e os gigantes, e anunciando que os filhos de Gaia, os gigantes, haviam chegado para lutar contra os deuses. E eles recebiam as ordens vindas tanto da mãe, Gaia, quanto do céu, que pode-se dizer ser até mesmo o próprio Urano. O que, convenhamos, fazia muito tempo que ele não aparecia em um mito. Mas enfim, se você acha que os gigantes jogavam pedras, bolas de fogo ou qualquer outra coisa, você está muito enganado. Os gigantes eram pedras no Monte Olimpo contra os deuses. E até que faz bem sentido, pois Gaia, quando fez o seu discurso a eles, disse não se importar se eles usassem as partes de seu corpo para atacar os deuses ou como armas. Muito pelo contrário, na verdade, iria se orgulhar de si mesma, porque por seus filhos a usarem contra aqueles a quem tanto ela tinha ira ou cólera. Por isso os gigantes atiravam montanhas rochosas nos deuses. Ecoavam barulhos por todos os lados, insuportáveis,
e apenas o ar separava os exércitos olímpicos e divinos celestiais dos deuses contra os filhos de Gaia, que tinham como único propósito destruí-los. Até que Ares, ou Marte, o deus da guerra, desceu do Olimpo, mais brilhante que a chama brilha seu escudo dourado, e alto se eleva a crista do elmo reluzente. A espada inimiga trepassa Peloro na região das coxas, por onde duas cobras enroladas se unem às virilhas do ser monstruoso. E assim, com um golpe, põe fim a 3 vidas. Exultante com sua vitória, ele conduz a carruagem sobre os membros do gigante moribundo até que as rodas estejam vermelhas do sangue. Todavia, o gigante Mimas não gostou nem um pouco do que Ares, ou Marte, fez com seu irmão, e pegou a ilha de Lemnos, onde Hefesto, o vulcano, morava, e atirou contra o deus, mas não acertou. Em contrapartida, Ares, ou Marte, lançou seu dardo, que atingiu sua cabeça e espalhou todos os miolos de seu cérebro pelo chão, que foram destruídos junto com seu crânio. As serpentes que estavam em suas pernas, ao verem que o gigante morreu, atacaram o vencedor, mas tiveram o mesmo destino que Mimas, o gigante. Mais uma deusa entrou na batalha, a Virgem Tritônia. Salta apresentando o peito da cabeça de Górgona, contente de sua visão. Não usa a lança e de longe transforma em figura de pedra pobre Palante, ou Palas, o primeiro que se enfurecia. Esta era Atena, ou Minerva, a deusa da sabedoria, que petrificava os gigantes com a cabeça de Medusa que estava fixada em seu escudo. Palas, ou Palante, ao vê-la, quando a distância do inimigo, sem nenhum ferimento, se viu enraizado no chão, sentindo o olhar assassino transformá-lo pouco a pouco em pedra. E ele era quase pedra, gritou: "Em que estou me transformando? O que é esse gelo que se espalha por todos os meus membros? O que é esse entorpecimento que se mantém prisioneiro nestes grilhões de mármore?" Ora, os deuses tinham um oráculo de que nenhum dos gigantes poderia perecer nas mãos dos deuses, mas se com a ajuda de mortal eles seriam eliminados. Ao saber disso, a Terra, ou Gaia, procurou um ser, simples, para impedir que os gigantes fossem destruídos, mesmo por um mortal. Mas Zeus proibiu que a aurora, a lua e o sol brilhassem, e então, antes que alguém pudesse obtê-lo, ele mesmo selecionou os simples e, por meio de Atena, convocou Heracles, ou Hércules, em seu auxílio. Heracles, ou Hércules, primeiro chegou na batalha, fulminando os gigantes, como Alcinoeu, com suas flechas envenenadas com o sangue da ilha de Lerna. Muitos foram os que pereceram, mas Hércules percebeu que quando caíam, eles se recuperavam, pois não podiam morrer em sua terra natal, como Gaia havia profetizado. Seguido o conselho de sua irmã Atena, Heracles o arrastou para fora de Pelene, e assim o gigante morreu. Assim, Heracles descobriu um ponto fraco de matar os gigantes, os arrastando de sua terra natal com um abraço mortal, já envenenados com o sangue da Hidra. Mas na batalha, Porifírio atacou Heracles e Hera. No entanto, Zeus inspirou-lhe o desejo por Hera, e quando ele rasgou suas vestes e quis forçá-la, ela gritou por socorro. E Zeus o atingiu com o raio, e Heracles o matou com uma flecha. Assim, algumas versões dizem que pode ter sido Eros que fez esse desejo. E eu realmente acredito que possa ter sido Eros. E acredito que Zeus foi um tanto estranho nisso, mas não vou julgá-lo. Quanto aos outros gigantes, Efialete foi atingido por uma flecha disparada pelo arco de Apolo no olho esquerdo e outra por Heracles no olho direito. Eurito foi morto por Dioniso com terço, Eclítico por Hécate com tochas. Outro gigante foi morto por Hefesto com projéteis de metal em brasa, encelando fuga, mas Atena lançou-lhe sobre ele em sua fuga a ilha da Sicília. E ela, nesta versão, esfolou Palas e usou sua pele para proteger seu próprio corpo na luta. E Polibotes foi perseguido pelo mar por Poseidon e chegou a Cos. E Poseidon
quebrando aquele pedaço da ilha, chamando Nisfílio, atirou sobre ele. E Hermes, usando o capacete de Hades, matou Hipólito na luta. Aí Ártemis matou Grantil. E as moiras, lutando com maços de bronze, mataram Agril e Toás. E outros gigantes Zeus feriu e destruiu com os raios. E todos eles, Heracles atirou flechas enquanto morriam. Apenas um sobreviveu. Este foi Aristeu, cujo Gaia escondeu-lhe na forma de um escaravelho, fazendo com que este sobrevivesse. Assim, foi acabada a gigatomaquia. Mas existiam também outros gigantes, filhos de Poseidon, ou filhos de Poseidon com Gaia. É estranho, mas eles dois tiveram sim, gigantes filhos. E a gigatomaquia não se extinguiu. Se você gostou desse vídeo, eu peço, por favor, que se inscreva, deixe seu like. Meus contatos são esses que estão aqui em cima. É isto. Tchau, tchau. Fui. Até mais. Fiquem com Deus.